Toda vez que eu apareço é porque eu não consigo pensar numa representação visual por vídeo, ou porque não tem um filme que se encaixa no tema. E hoje a gente vai falar de texto, e eu já escrevo muito na tela para vocês. Então, achei mais fácil eu falar hoje. Os truques básicos para escrever um roteiro, ou qualquer nome doido que eu inventar. Quando você escreve um roteiro, normalmente ele vai ter esses elementos: objetos, personagens, mundo e conceitos. E esses truques eles podem ser aplicados a qualquer um desses elementos, sem exceção. Outra coisa, eu chamo de truques, algumas pessoas chamam de técnicas. Eu acredito que eles estejam errados, talvez, mas você entendeu. MacGuffin. O MacGuffin, ele é o elemento que motiva a história a acontecer. Mas normalmente a audiência não liga para isso. Mas ele é o objeto central que faz a história se desenvolver. Por exemplo, um filme ele começa com a morte de alguém. É alguém que você não liga, porque o filme ele acabou de começar. Porém, a morte dessa pessoa é o que motiva o protagonista ou os protagonistas a fazerem a história rolar. É essa morte que inicia essa nova história, essa nova fase na vida do personagem principal. Então, essa pessoa que morreu é o MacGuffin. E como eu falei, não precisa ser uma pessoa. Pode ser um objeto, pode ser um conceito, pode ser um lugar. Por exemplo, Rosebud no Cidadão Kane. Rosebud. MacGuffin. A morte da Elisabetta no Drácula de Bram Stoker. Elisabetta, believing him dead, flung herself into the river. MacGuffin. A maleta do Pulp Fiction. We happy? MacGuffin. O Luke no episódio 7 do Star Wars. The map to Skywalker. We know you found it. And now you're going to give it to the First Order. MacGuffin. Agora, por que isso é um truque? Porque porque você não precisa pensar na sua história inteira. Você só precisa pensar na busca ou na resolução dessa uma coisa que movimenta a sua história. Então, ao invés de você pensar num grande roteiro, você escreve vários mini roteiros de coisas que vão se desenvolvendo enquanto acontece essa busca. Então, é uma técnica para você resumir o que você está fazendo. E facilita demais a produção de uma coisa, principalmente se você está começando a escrever roteiro. O primeiro roteiro que você escreve, ao invés de você fazer um roteiro gigante de 100 páginas, você vai escrever vários mini roteirinhos, você vai juntar eles depois. 2. Analepse. É nome chique. Analepse é o termo mais utilizado em literatura. No cinema é o flashback e no teatro é o switchback. É tudo a mesma coisa. Imagina uma novela daquelas mexicanas muito malucas. E imagina que você já escreveu 50 episódios. E no episódio 51, você revela que o protagonista tem um irmão gêmeo. E aí, quando ele revela esse irmão gêmeo, você corta para uma cena em preto e branco mostrando duas crianças iguais crescendo juntas. E aí depois volta para o episódio normal e o surgimento desse irmão gêmeo explica uma traição que você se arrependeu de ter colocado no seu roteiro lá no episódio 40. O flashback ele serve para isso. Um que é para você mostrar uma coisa que aconteceu no passado e outro que é para você tapar um buraco. Você se arrependeu de fazer alguma coisa, você mostra alguma coisa que aconteceu lá fora, lá atrás, que justifica qualquer decisão errada que você tomou no roteiro. O flashback ele é muito bom para você explicar furo em séries longas, né? Tipo novelas, séries para televisão, desenhos animados, audiodramas com muitos episódios e por aí vai. E por que é um truque? Por causa disso. Ele serve para tapar buraco. Ele pode ser muito bem incrementado na sua narrativa, né? Só que basicamente você colocar um flashback que explica alguma coisa é igual tirar um coelho da cartola. Então ele é um truque para você resolver problemas em vez de você revisar todo o roteiro. 3. Anaguirose.
Anagai. A gente também pode chamar de revelação. É muito mais fácil. A revelação é quando você muda a natureza de algo no seu filme, por exemplo. A mudança de comportamento de um personagem, uma mudança brusca de comportamento. Você literalmente inverte um cara bonzinho num cara mau. Uma pessoa boa numa pessoa ruim. Uma pessoa que nunca mataria alguém a uma pessoa que mata. Uma pessoa que nunca faria sexo a uma pessoa que faz. É uma mudança de comportamento, literalmente de você inverter totalmente uma ação de um personagem. E normalmente é a ação que mais define aquele personagem. Então você muda a natureza do seu personagem, 100%. Também pode ser a mudança de uma história. Então pode ser a revelação de uma mentira, a confirmação de uma informação que estava errada, a revelação de qualquer coisa. Então, tipo, é literalmente é só você inverter os papéis de alguma coisa ou você mudar 100% a natureza. Uma coisa que era azul, agora é marrom. E é isso aí. Um exemplo, a revelação de que o Bruce Willis está morto naquele filme lá, vocês estão ligados qual que é. Esse recurso, ele pode ser considerado preguiçoso também, como basicamente tudo que tem nessa lista, porém, ele é uma das bases da comédia. O nome disso num texto de comédia seria a subversão de expectativa, que é literalmente quando você acha que uma coisa é X e ela se apresenta sendo Y, como... Shit. Did I leave the stove on? Você acha que é uma cena de ação e de repente, pá, sua expectativa foi subvertida. 4. Narrativa falsa. Isso é bom. É basicamente como uma subversão de expectativa. Só que a subversão de expectativa, ela é feita pro espectador. Enquanto essa narrativa falsa, ela é feita pros personagens ou para coisas que estão dentro da história. Então, um exemplo. É uma coisa que acontece dentro da narrativa, como no... What's in the box? What's in the fucking box? Give me the gun. Just told you. Então, não é nós, espectadores, esperando A e acontece B, como na subversão de expectativa. É os personagens, ou os protagonistas, ou os elementos da sua história que você presume que são, que eles próprios presumem que são A, só que na verdade são B. Então, a anagnirose, de verdade, eu nunca vou conseguir falar isso. Ela acontece pra gente. Narrativa falsa para quem está dentro da história. 5. A arma de Chekhov. Esse é um conceito criado por Anton Chekhov, que ele é escritor, dramaturgo, russo. E é desse conceito que vem aquela regrinha de que se você citou alguma coisa dentro da sua história, qualquer coisa, essa coisa deve ser usada. Independente de você ter citado visualmente ou através de diálogo, você tem que usar. E por que chama a arma de Chekhov? Por causa da frase que o próprio Chekhov disse. Se no primeiro ato você colocou uma arma no palco, no segundo ato ela deve ser disparada. Senão você não deve colocar ela lá. Aí você pergunta, mas Leonardo, se isso é uma regra, por que é um truque? Aí eu te falo. Quando você está tentando escrever uma coisa mais rápido, que você não tem tanto tempo para você dedicar, ou que você está começando, é muito mais fácil você seguir essa regra de tudo que você fala tem que ter uma utilidade, do que você fazer que nem o Tarantino e você criar milhões de coisas que não servem para nada, né? Que nem, ele acrescenta aos personagens. Sim, mas ele acrescenta para você, não para a história. Entendeu? Por isso que é um truque. Facilita o processo de escrever. E o 6, eu acho que esse é o último, Deus Ex Machina. Esse é ótimo. O Deus Ex Machina é o melhor amigo de qualquer roteirista, porque ele é literalmente tirar um coelho da cartola e explicar qualquer coisa de qualquer jeito. Um bom exemplo para Deus Ex Machina, a armadura do Tony Stark, a armadura do Homem de Ferro.
ela faz qualquer coisa sem qualquer aviso prévio. Deus Ex Machina. A magia no mundo dos filmes do Harry Potter. Eles tiram magia, eles... Tira da cartola, né? Eles literalmente inventam uma magia do nada que você nunca ouviu falar e isso resolve uma situação da qual eles não deveriam ter saído. O Deus Ex Machina é um elemento narrativo que justifica qualquer coisa, que literalmente empurra a sua história para frente porque você chegou num beco sem saída criativo. Bom, é isso. Se você estiver escrevendo seus primeiros roteiros, use esses truques. Se você estiver querendo fazer um roteiro mais elaborado, você evita todos esses truques. E boa sorte para isso, porque é quase impossível. E eu fiz uma playlist de todos os vídeos que tem aqui no canal, que eu já citei o roteiro, elementos de roteiro, ferramentas de roteiro e coisas assim. Tá aqui na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada lá, acho que incrementa o assunto. Obrigado, façam filmes, sempre, porque é disso que a gente precisa.